Rede TV, ela fez uma reportagem de 8 minutos chamado Documento Verdade, aonde ela vai mostrar todas, repare bem nessa, todas as provas de que o homem foi na Lua, a despeito de todas aquelas outras provas, milhares, centenas, eu acredito que sejam milhares de provas que provam justamente o contrário. Então nós vamos reagir aqui ao vídeo deles, tá bom? Vamos começar o vídeo e a gente vai comentando no decorrer do vídeo. Vamos lá. E mesmo diante de todas as evidências da conquista da Lua pelo homem... Peraí. Todas as evidências? Da onde que ele tirou isso daí? Eu já vi muitas evidências de que o homem não foi na Lua. Ainda tem gente que não acredita que isso aconteceu. Você reparou no que ele falou? Ainda tem gente que acredita que isso não aconteceu. Mas isso não é verdade. Desde a época em que elas supostamente estavam acontecendo, já havia muita gente que estava duvidando daquilo. E inclusive gente de alto gabarito. Hoje em dia metade dos russos não acredita. Metade dos europeus não acredita nas redes da Lua. Essa crença ela só vigora em países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo. E mesmo assim, ainda uns 30% da população brasileira não acredita que o homem foi na Lua. E dentre essas pessoas que não acreditam estão justamente aquelas pessoas estudadas. Portanto, é o contrário do que ele falou. Não é um restinho de pessoas que ainda não acreditam. As pessoas acreditaram e deixaram de acreditar quando viram as evidências. O Documento Verdade foi atrás dessas histórias e conversou com cientistas sobre todas essas dúvidas. Repara bem no que ele falou aqui, ó, o Documento Verdade, que é esse programa que foi atrás de cientistas. E vejam bem o que ele vai apresentar depois. Aí coloca um fundinho musical. Olha lá. Colocou até a foto do Nixon ligando de uma TV a cabo. 30 anos seguindo com a mesma pergunta. Mito ou realidade? Para os cientistas não tem o que contestar. Mas muita... Não, mas peraí. Para os cientistas não tem o que contestar? Que cientista que ele está falando? Cite um, por exemplo. Um cientista. Não tem. Essas pessoas que defendem a ida à Lua, eles falam assim, os cientistas aprovam. Mas que cientista? Aí você vai ver a palavra de alguns cientistas, eles dizem justamente o contrário. A gente por aí, mesmo meia década depois, ainda duvida que o homem pousou na Lua. Para os céticos, tudo não passou de uma farsa muito bem montada. Olha, você reparou no tom da reportagem? Céticos. Ele já chamou as pessoas que não acreditam na ida à Lua de céticos. Veja bem, quando você, logo no começo de toda a reportagem que fala sobre a ida à Lua, e eles usam termos como esse, teóricos da conspiração, os céticos, é uma turminha, é como se fosse um bloquinho fechado, mal intencionado. Né? Repara no tom da reportagem para você ver. E veja se isso é jornalismo. Jornalismo, pelo que eu saiba, tem que ser imparcial. Mas no caso aqui, ele não foi nada imparcial. Ele não falou por que, ele nem fez a pergunta, por que essas pessoas não acreditam na ida à Lua. Ele já foi taxativo. Essas pessoas são céticas. Alguns vídeos na internet indicam que tudo que vimos aqui seria cenográfico. Um exemplo seria esta foto, usada para afirmar que há luzes de estúdio variando várias partes do cenário. E que se o homem tivesse ido à Lua, a única luz seria a do Sol. Mas é verdade. A única fonte de luz que tinha lá era a do Sol, segundo a própria NASA.
Mas aí depois eles foram questionando porque a iluminação era diferente em determinados pontos. Falou, ué, mas então a única fonte de luz não é o Sol. Haviam outras fontes de luz. Mas os cientistas explicam que o Sol não é a única fonte. Ah lá. Os cientistas. Qual o cientista que explica? Os cientistas. É como se houvesse um conluio de cientistas falando a mesma coisa. E todo mundo sabe que cientista é individual. Cada um tem a sua própria tese. Há também a Terra e a luz emitida pela própria câmera do astronauta. Ou seja, na Lua, a Terra ilumina a área tanto quanto a Lua ilumina a Terra em uma noite de lua cheia. A comparação. Ó, eles estavam lá na Lua, na parte que é iluminada pelo Sol, e fazendo uma comparação com a noite aqui na Terra iluminada pela Lua. Olha a explicação que eles disseram que foi a NASA que deu. Né? Uma grande quantidade de pessoas contesta a ida do homem à Lua. Muitos dizem que tudo não passou de uma criação dentro de um estúdio e que o senhor tem a ver com isso. Olha, vivemos numa sociedade de livre pensar. As pessoas têm o direito de se informar e criar suas próprias convicções. Nós notamos nos tempos recentes, né, que há comunidades que decidem questionar coisas que são o senso comum ou o conhecimento científico firmemente estabelecido. Senso comum? Ué, a ida à Lua é senso comum? Não, não é senso comum, não. Se tem pessoas, como ele mesmo disse aqui, os pesquisadores do INPE, sabe-se lá qual é a formação dele, vai ver que mexe com o tempo. Se fosse senso comum, todos pensariam do mesmo jeito e haveria provas daquilo. Mas como há argumentos contrários, então não é senso comum. É senso comum só na bolha dele. Nós temos comunidades que acreditam que a Terra é plana. Olha lá. Essa é a segunda palavra-chave de quem não é parcial e acredita na ida à Lua. Eles associam a crença, a descrença na ida à Lua com o assunto da Terra plana. É como se todas as pessoas que não acreditam na ida à Lua fossem obrigatoriamente condicionadas a acreditar que a Terra é plana. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E esse rapaz aqui é um pesquisador do INPE. Ele está usando argumentos que qualquer Zé Ruela na internet coloca. E você vai falar da ida à Lua, mas a Terra é plana, a Terra é plana. Quem que está falando em Terra plana? Ele já coloca esse assunto para dar a impressão de que a descrença na ida à Lua é uma coisa absurda. Porque é absurdo acreditar que a Terra é plana também. Isso era o consenso de mais de 500 anos atrás. Agora não é mais. Quem acredita na Terra plana tem problema de cabeça. Ou que questionam a eficácia ou a propriedade do uso de vacinas. Colocou um assunto recente, a vacina. O que tem a ver a eficácia ou ineficácia de vacinas com o assunto da farsa da ida à Lua? O que tem a ver uma coisa com a outra? Acaso quem não acredita na ida à Lua é obrigado a acreditar na ineficácia das vacinas? Eu, por exemplo, acredito na eficácia da vacina. Eu acredito, não acredito em terra plana. Mas acredito que houve uma farsa na ida à Lua. O que tem a ver uma coisa com a outra? E todo mundo que não acredita na ida à Lua, praticamente todo mundo que não acredita na ida à Lua, acredita nas vacinas e não acredita na Terra plana. Então o que ele está falando aqui não é explicação nenhuma. Comunidades que questionam tantos outros fatos científicos hoje, sobejamente conhecidos. Né? Fato científico. Veja bem, ele chamou a ida à Lua de fato científico. Então, indivíduos ou comunidades que se dedicam a questionar esses fatos e, infelizmente, o fazem, despendem sua energia. Infelizmente o fazem. Essas pessoas que não acreditam na ida à Lua, infelizmente
que a explicação científica desse homem doutor, que se diz doutor, mas não tem informação nenhuma dele Tentando aqui. provar o que, na nossa opinião, não é possível ser provado, porque é um fato inconteste que o homem lá esteve. Ou seja, faz parte da nossa sociedade esse tipo de coisa. Ué, como é que não tem como contestar se já está sendo contestado? Não, tem como contestar sim. Ué, é altamente contestável todas as evidências da ida à Lua. Como é que é inconteste? O que esse doutor falou aqui, ó, além dele não fornecer prova nenhuma, ele apenas falou o que todo mundo fala, o que a gente vê nas redes sociais escrito por qualquer pessoa, escrito por fakes. Outra dúvida é nessa foto, que mostra Buzz Aldrin refletido no capacete de Neil Armstrong. Se apenas os dois estavam na Lua, quem tirou uma foto? A explicação da NASA é que as câmeras fotográficas eram acopladas no peito dos astronautas. Por isso, ninguém apareceu. Não, mas você veja bem, ó, deixa eu dar uma voltada aqui, ó. Isso aqui parece ser uma foto de uma câmera que está com a sua lente preso na barriga de alguém? Ou é de uma foto que alguém que está até mesmo acima da cabeça da pessoa, a ponto de pegar até a sombra do astronauta? Pense você primeiro. Basta uma fotografia de alguém com a máquina aqui, na barriga, que é onde a NASA disse que a explicação é essa, né? E você pode ver que o Buzz Aldrin nem está manejando a câmera lá, e daí tira uma outra foto daqui de cima, que é para ver qual que ela se parece. Faça você mesmo a prova. Você não precisa da palavra de cientistas e da NASA para dizer isso. Você mesmo pode testar essa foto aqui. No peito dos astronautas. Por isso, ninguém apareceu segurando algo. Mais uma prova para os céticos seria de que em todas as imagens nenhuma mostra as estrelas no universo. A explicação seria de que as câmeras de 1969 não tinham capacidade de capturar imagens em um ambiente com muita variação de luz. E só... Essa é uma das desculpas mais esfarrapadas que tem, né? As câmeras daquela época não tinham capacidade para fotografar estrelas por causa da variação de luz. Mas isso é uma explicação. Existem outras explicações que eles dão, que é a abertura do obturador da câmera, que daí eles estavam apenas focalizando a Lua, e não tinha intenção de fotografar estrelas. Faça-me o favor, né? Não ter condição nenhuma fotografia sequer das estrelas para mostrar o quão brilhantes elas eram a partir da Lua, que não tem atmosfera, e portanto a visão das estrelas seria um espetáculo muito mais estonteante do que o visto aqui na Terra. Isso aí são desculpas, né? Porque isso aí é uma explicação, mas existem outras explicações. Uma hora é a luz, outra hora é a reflexão da luz, a outra hora é a abertura da lente da câmera. Então, qual é a explicação correta? Se fosse fato, haveria apenas uma explicação, e não duas ou três. Focava numa coisa por vez. O importante ali era a Lua. Outra explicação é que as imagens foram tiradas com a presença de uma forte luz solar. E apesar de as estrelas também emitirem luz... Repara bem nessa imagem. Olha o tamanho do reflexo que está no capacete desse astronauta aqui. Olha o tamanho. Olha o tamanho do reflexo. Sendo que em outras fotos, o reflexo, que ele diz que é reflexo do Sol, aparece pequenininho. Agora, em outras fotos não, o reflexo é grande, toma quase que inteiro Por quê? Isso não parece ser o reflexo de algo distante. Até o reflexo que se diz que é do Buzz Aldrin lá longe,
numa foto que foi batida a menos de meio metro e acima ainda, o reflexo aparece lá longe. Agora, num objeto muito mais longe, aparece um reflexo desse tamanho aqui? Não. Isso aqui só pode ser reflexo de um refletor de luz, de um cenário. Isso não é nada comparado ao brilho do Sol. Outro argumento utilizado por aqueles que duvidam da caminhada humana na Lua é a ausência de impacto no solo onde a nave pousou. As fotografias mostram um chão coberto com uma fina camada de poeira e nenhuma cratera que indique o alto impacto que uma nave viajando a 8.300 km por hora causaria. A explicação do governo americano para a ausência de marcas de impacto é de que a superfície lunar é formada por rocha sólida. Então, a formação de uma cratera não seria factível. Ué, mas como isso? O chão da Lua é de rocha sólida ou é de poeira? Se houvesse mesmo um pouso lá de uma nave cujo foguete testado aqui na Terra, cujo jato daquele foguete era capaz de perfurar concreto, como é que ele não fez nada naquele terreno na Lua? Que tem duas versões. Uma era de poeira, a outra era de rocha sólida. Qual que era a verdade? É rocha sólida ou é poeira? Como que uma nave pesada daquela não produz nada no chão, mas o caminhar dos astronautas produzem pegadas? Ué, acaso eles sabiam exatamente aquele pontinho da Lua aonde a nave pousou, só ali era sólido e o resto era tudo pó? Né? O vídeo já está na metade, eles não ofereceram nenhuma prova ainda. Ó. Ao longo dos anos, com a Lua conquistada pelos Estados Unidos, pisar no satélite começou a perder o interesse. Não havia mais justificativa científica ou política para retornar. Ué, mas como não? Quando as viagens estavam acontecendo, eles diziam que aquilo seria primordial para a exploração do espaço. A colonização da Lua seria um passo importante para a exploração espacial. Como é que não haveria mais... Como é que agora, de repente, passou a não ser mais objetivo científico? E também tem outra, se não era objetivo, se passou a não ser objetivo científico naquela época, por que eles estão falando em retornar agora do zero? A partir do zero para retornar na Lua e colonizar a Lua. Por que já não fizeram isso lá atrás? O envio de astronautas para a Lua tem um custo milionário. Por isso, fica mais difícil convencer o Congresso americano a aprovar um orçamento tão exorbitante. É a mesma desculpinha que pessoas comuns dão na internet, que inventam da própria cabeça. Fica muito caro para ir. Ué, mas existe caro para objetivos primordiais de caráter científico? Não. Tudo que tem importância vital, como eles falavam que seria a conquista da Lua, tem que ser investido quanto mais vai investindo. Mas não, começou a ficar caro. O que era científico não era mais científico. Daí, não, agora está muito caro. Sendo que a NASA, depois do projeto Apollo, começou a receber muito mais dinheiro do que na época das Apolos. Isso aqui é uma das desculpinhas mais esfarrapadas e que certamente não foi a NASA que deu, foram pessoas comuns. Eles pesquisaram isso aqui, acho que pesquisaram isso aqui no Facebook, ou então no YouTube, e daí estão colocando aqui como se fosse palavras de cientistas. Para se ter uma ideia, durante os anos do programa, o montante que o governo dos Estados Unidos destinava aos projetos da NASA representava quase 5% do orçamento federal. Mentira. Atualmente, corresponde a menos de 1%. Mentira isso aqui.
famosos. A atriz Jude Goldberg chegou a perguntar num programa de TV por que a bandeira balançava se na Lua não existe atmosfera, portanto, não existe ar. É uma pergunta justa. A bandeira, ela balançou. Sabe? Ela balançou. E não era para ela ter balançado. Novamente, existem várias explicações para isso. Mas qual é a explicação verdadeira? Né? Não, a única explicação que tem é que havia ventilação naquele cenário. E, portanto, a bandeira balançou. Não tem como escapar disso. Não tem como inventar. Ah, mas é porque... E cada um deles inventa uma coisa diferente. Uma hora é porque quando se mexe no vácuo, aquilo tende a ficar se mexendo constantemente. A outra hora não, a bandeira ela não se mexeu não, ela só se mexeu quando mexeram com ela. Não, qual é a explicação verdadeira? A NASA explicou, Buzz Aldrin faz a bandeira balançar quando finca o mastro no solo. Como a gravidade lunar é bem mais baixa que a terrestre, a bandeira... Olha lá, você vai fincar uma bandeira num pedestal, ali, em algo próprio para segurar o mastro. Por que você vai ficar fazendo assim com a bandeira? Não. Você não vai ficar assim, ela já é feita para a não ser que seja muito duro. Mas e daí? A bandeira, depois disso, ela estava se mexendo. Balança sem atrito e lentamente, dando a impressão de que é sacudida por uma brisa. Outra explicação é que a bandeira estava... Eles não iam falar outra explicação. Mas por que outra explicação? A explicação deve ser uma só. Se aquilo foi fato, então só tem uma explicação, não tem duas explicações. Ou é uma ou é outra. Porque se tiver duas explicações, uma invalida a outra. amassada porque estava guardada em algum canto do apertadíssimo módulo lunar. É possível perceber que não há variação nas ondas da bandeira. Ah lá. Nos filmes da bandeira, a bandeira aparece se mexendo. Aí o rapaz aqui pega uma foto e diz que não está tendo variação da bandeira. Mas claro que não tem variação. Foto é uma coisa estática. Claro que a bandeira não vai se mexer numa foto. Ela estava se mexendo no filme. É cada mentalidade, rapaz. É mentalidade. E o cara é jornalista de televisão. E ele está falando para quem? Ele é um cego de um olho míope guiando cego de dois olhos. Para quem acreditar nisso. O rapper P.O.P. acha que a ida do homem à lua foi gravada no estúdio. Isso aqui é outra coisa também. Eles dizem que essas pessoas que não acreditam na Lua acham que foi uma encenação. Acham. Não, não é que acham. As pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua têm certeza do que estão falando. Por quê? Porque elas já acreditaram antes, mas depois passaram a pesquisar melhor e viram que não é verdade aquilo. Então elas têm certeza de que foi uma encenação. Não é acha que tem, acha. Se a pessoa falar, não, eu acho que não foi verdade. Se a pessoa acha, porque ela ainda tem dúvida. Então ela pode acreditar ou não acreditar. Certo? É uma pessoa que não pensa muito. A pessoa que acha é uma pessoa que não pensa no assunto. Mas a pessoa que não acredita na ida à Lua sabe e tem certeza de que ela não foi. Não é que ela acha. E também acredita que a Terra é plana e que há uma conspiração para esconder grandes centros de clonagem humana e celebridades. Olha lá. Mas isso aí não tem nada a ver. Ele misturou o assunto de novo. Ele mistura o assunto da Terra plana e outros assuntos como condicionantes das pessoas que não acreditam na ida à Lua. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver o rapper não acreditar na ida à Lua e acreditar na Terra plana? É dois assuntos diferentes. E tem outra. As pessoas podem não acreditar na ida à Lua por diversos motivos. Por exemplo,
Eu não acredito na ida à Lua por motivos técnicos. Né? Se você analisar tecnicamente o acontecimento, você vai ver que aquilo não aconteceu. Porque do ponto de vista técnico é impossível. Agora, esse rapper, ele pode não acreditar na ida à Lua por outro motivo. Por exemplo, como ele acredita em terra plana, ele deve ser um rapaz alienado. Então ele não acredita na ida à Lua, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista, sei lá do quê, de alguma crença, em alguma outra coisa absurda qualquer. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até o astro de basquete Stephen Curry entrou nessa. Num podcast, o armador do Golden State Warriors afirmou que não acredita que o homem realmente chegou à Lua. A NASA, então, convidou o astro para conhecer as instalações da agência e afirmou que tem lá centenas de quilos de pedras da Lua. Quer dizer então que o rapaz não acredita na ida à Lua, então a NASA o convidou, certamente porque ele é famoso, para ir ver as pedras na Lua, as pedras que eles disseram que trouxeram da Lua. Pedras? Ué, como assim, pedras? Eu vou fazer, o próximo vídeo que eu vou fazer, eu até já mencionei essas pedras da Lua, mas eu vou fazer um vídeo específico só sobre essas tais pedras na Lua, que eles estão falando aqui que constituem provas de que foram na Lua. Eu posso pegar uma pedra ali na rua, chegar aqui em casa e falar para minha esposa, olha, essa pedra aqui, ó, caiu da Lua. E daí? Acredite se quiser. Essa é uma forma de a gente tentar passar para o público em geral e de fato isso ocorreu. Na realidade, para que essa é uma dúvida. Foram trazidas centenas de quilos de rochas lunares. Foram trazidas. Mas tem alguma vítima dessa, não diferente. O rapaz falou lá, a prova então é que trouxeram pedras. Mas isso aí é prova, isso aí já foi contestado. Aquelas pedras não são da Lua. Aquelas pedras foram coletadas lá antes das viagens das Apolo, pelo aquele cientista alemão von Braun, lá no Polo Norte. Ou foi na. Eu não me lembro bem, acho que foi na Antártida. Foi na Antártida. Ele coletou lá, porque lá é que caem meteoritos. Então eles pegaram meteoritos, que naturalmente é feito de material diferente até, aí trouxeram para cá para dizer que era pedra na Lua. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre isso aí. Tá? Agora, isso aí constitui prova. Quer dizer que você não acredita na ida à Lua por diversos motivos, eles te convidam para ir lá e mostram as pedras. Que prova que é essa? Aí mostra umas imagens. Ó, o vídeo já está acabando e cadê as provas? Todas as provas. Né? Olha lá. Olha lá, acabou. Acabou o vídeo. Mas aí é o seguinte. Em 8 minutos eles falaram que ia trazer todas as provas de que o homem foi na Lua. Que provas que eles falaram? Que provas? Eles não trouxeram provas nenhuma. Eles repetiram algumas explicações supostamente dadas pela NASA como argumentos, como provas. Mas, se a gente questiona justamente as alegações da NASA, como é que eles trazem como provas as alegações que já foram questionadas? Eles têm que trazer provas mais contundentes para que não sejam contestadas. Eles trazem justamente as provas que já foram provadas que não são provas. Ué, e tem outra, não são todas as provas. Aqui não tem nada. Aqui só tem o reflexo no capacete, o balanço da bandeira, a falta de estrelas e as pedras. 4 argumentos da NASA. E argumentos, nem sei se é da NASA, é de pessoas comuns. Cadê todas as provas? Cadê o cinturão de Van Allen? Cadê os micrometeoritos?
Cadê a reentrada na atmosfera? Cadê tudo? O assunto da ida à Lua é um assunto muito extenso. Você não faz um vídeo provando que o homem foi na Lua de 8 minutos e ainda com argumentos chamativos. Lamentável esse programinha Documento Verdade aqui. O nome deveria ser chamado assim, Documento Puxa-Saco, porque ele não é nem um pouquinho imparcial, eles nem perguntaram por quê que as pessoas contestam, nem fizeram esse tipo de pergunta. Simplesmente já foram citando como provas algo que já está batido para todo mundo que não acredita na lei da Lua. Bom, pessoal, essa foi a reaçãozinha de hoje, tá? Bom domingo para todos.